Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Edna. Mais um dia com o nosso devocional 100 dias de favor. Hoje estamos no nosso 82º dia e o tema de hoje é o segredo da sabedoria de Salomão. O versículo de hoje está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que diz: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Hoje o autor vem falando sobre a vida de Salomão, o rei mais sábio que existiu sobre a face da terra. E a história de Salomão é interessante porque ele foi colocado como rei sobre o povo de Israel com 18 anos. Então, se fosse nos dias de hoje, seria um adolescente, né? E ele tinha uma multidão de pessoas para poder conduzir, para poder reinar. E ele vinha da linhagem de Davi. O seu pai era guerreiro, né? Davi era lutador, ele vencia, ele combatia e formou um império através de vencer guerras. Mas Salomão, a postura dele seria diferente, porque ele seria aquela pessoa que iria construir o templo para Deus. Davi não pôde construir, ele teve o desejo, mas não pôde construir porque ele tinha suas mãos manchadas de sangue pelas guerras que ele havia lutado. Mas Deus havia prometido que o herdeiro de Davi seria quem construiria o templo. Então Salomão ele é posto como rei com 18 anos. E a primeira coisa que ele faz é fazer uma grande oferta de sacrifícios ao Senhor. Ele vai para um monte, chama-se Gibeão, e ali ele oferece os sacrifícios ao Senhor. E quando ele dorme, ele tem um sonho, e nesse sonho Deus se revela a ele e pergunta para ele, né? Pede-me o que queres que eu te dê. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. E esse pedido e a resposta desse pedido é que fez toda a diferença na vida de Salomão, né? Salomão, ao invés dele pedir para Deus que desse para ele riquezas, que desse para ele poder, que desse para ele longevidade, que vencesse os seus inimigos, Salomão faz um pedido diferente. Salomão pede para Deus que lhe dê sabedoria e conhecimento. Está lá em 2 Crônicas 1:10. E por ele ter feito esse pedido a Deus, Deus fala para ele, Deus se agrada do pedido que ele faz. Então Deus já diz assim: e o Senhor respondeu: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar ao meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, das quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Está em 2 Crônicas 1, 11 e 12. Para ver que o pedido de Salomão fez toda a diferença na vida dele. E a resposta que Deus deu
veio surpreender aquilo que Salomão esperava. O pedido de Salomão em 1 Reis, ele declara que Salomão pediu para Deus que lhe desse um coração compreensivo para julgar o seu povo, para que prudentemente ele discernisse entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Então, quando Salomão pediu sabedoria e conhecimento, ele estava pedindo um coração compreensivo, né? E essa palavra compreensivo, da palavra hebraica chama, que significa ouvir inteligentemente. Em outras palavras, Salomão havia pedido um coração apto a ouvir, um coração que ouve a direção do Espírito de Deus, que nos conduz a toda a verdade, como está em João capítulo 16, versículo 13. E daí flui o poder de Deus, daí flui a sabedoria de Deus. Nós precisamos fazer esse mesmo pedido, termos um coração compreensivo, né, para ouvir, para compreender o direcionamento de Deus. Porque a sabedoria de Salomão não vinha de fora. Ele não olhava para o lado e solicitava para alguém que o orientasse. Mas a sabedoria que ele pediu vinha do seu interior. É a presença do Espírito dentro dele que lhe traria a revelação em todas as situações que ele tivesse que solucionar. De dentro dele fluiria a capacidade e o entendimento para poder solucionar de uma forma correta as situações, né? Então nós precisamos que esse segredo da sabedoria de Salomão também se manifeste em nós. Quando ouvirmos com sabedoria, assimilamos as orientações do Espírito de Deus. Quando nós paramos e ouvimos aquilo que o Espírito nos diz, nós temos o discernimento para agir. Nós temos a compreensão e a sabedoria para agir de forma correta. Nós não somos enganados, nós não somos ludibriados, mas fazemos aquilo que agrada ao Senhor. E um dos segredos que existe, quando nós adquirimos a sabedoria do alto, o Senhor, junto com essa sabedoria, Ele nos acrescenta honra e riqueza. Ele nos abençoa não só com a sabedoria, mas Ele nos dá a capacidade de prosperar em tudo aquilo que nós fizermos. Uma das coisas que a gente precisa ter claro na nossa mente, às vezes as pessoas dizem assim, eu estou bem, eu tenho riquezas. Se você não tiver sabedoria, a sua riqueza com pouco tempo ela se esvai, ela vai embora, porque você precisa de sabedoria não só para adquirir a riqueza, mas também para fazer com que ela permaneça, né? Se não é aquela coisa de um dia rico, no outro dia miserável, um dia com tantas coisas e outro dia sem nada. Quantas pessoas nós já vimos, histórias de pessoas, né, que ganharam na loteria fortunas, fizeram um achado assim espetacular. Em um dia ele estava milionário e quando chega no final da vida a pessoa não tem mais nada. A pessoa perde tudo. Que nós viemos pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria, né? E ele diz aqui, com a sabedoria de Jesus, você não apenas será abençoado, como também poderá manter as bênçãos em sua vida. Jesus o torna seguro para ter bom êxito e para produzir frutos duradouros e permanentes, de geração em geração. Então,
essa bênção não é só para você, fala de geração em geração. Ela vai se estender para os seus herdeiros, para os seus filhos, né? Essa bênção que o Senhor derrama sobre você vai te dar sabedoria e vai te capacitar, e assim também capacitar aos seus, para que permaneça aquela bênção sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos nos posicionar, e pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria. Sabedoria vinda da presença dEle através do Espírito Santo, e que nos capacite não somente a termos bênçãos e riquezas, mas também a fazermos com que essas frutifiquem, né? Com que essas se multipliquem e prevaleça nas nossas vidas. Amém? A oração de hoje. Pai, eu te peço a mesma coisa que Salomão pediu: um coração compreensivo ou um coração apto a ouvir. Quero ser capaz de ouvir as tuas palavras de vida e entender as tuas direções para a minha vida, para que eu possa andar na tua sabedoria. Quero poder fluir com o teu Espírito, que me guia a toda a verdade. Leva-me a andar na tua sabedoria em todas as coisas, para que eu possa viver vitoriosamente a vida que me deste e cumprir o chamado que tens para mim. Pensamento de hoje. Ter um coração apto a ouvir me permite conhecer e andar na sabedoria de Deus. Que nós venhamos ter esse coração apto a ouvir, né? Tenhamos um coração sensível à voz do Senhor, e assim que nós possamos viver o melhor de Deus, através da sabedoria que Ele nos concede. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, porque sabemos, quando nós somos orientados, o teu Espírito, Deus, está nos dirigindo a nos apropriarmos, Senhor, aquilo que de melhor o Senhor tem nos oferecido. Por isso nós te pedimos, Deus, concede-nos sabedoria. Queremos, Senhor, como Salomão, Senhor, ser abençoados por ti, Pai, com sabedoria que vem do alto, que nos prospera, que nos faz viver, Senhor, vendo a tua glória em cada situação nas nossas vidas. Senhor, nos dê a cada momento discernimento espiritual e sabedoria, Deus, do nosso interior, para reconhecermos, Deus, aquilo que vem da tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Bom dia.